Existe um sinal que o seu corpo envia dias, semanas, às vezes meses antes de algo catastrófico acontecer. Um aviso silencioso, discreto, que a maioria das pessoas simplesmente ignora ou confunde com cansaço, estresse ou uma má noite de sono. E o mais assustador, especialistas em cardiologia observam que, em muitos casos graves, esse sinal estava presente, pulsando como um alarme que ninguém quis ouvir. Não estamos falando de dor no peito, falta de ar ou qualquer sintoma óbvio que te faria correr para o hospital. Estamos falando de algo muito mais sutil, algo que acontece no seu corpo sem fazer barulho, sem causar desconforto imediato, mas que tem sido observado em inúmeros casos de emergências cardíacas. E você provavelmente já sentiu isso essa semana. Imagine acordar de madrugada e perceber que seu coração está acelerado sem motivo aparente. Você não teve um pesadelo, não está ansioso, mas ali está ele, batendo rápido, fora do ritmo. Você vira para o outro lado, respira fundo e em alguns minutos tudo volta ao normal. Pronto, esquecido. Ou talvez você esteja sentado no sofá, relaxando depois de um dia longo, e de repente sente aquela sensação estranha no peito, como se algo tivesse pulado uma batida. Dura 1 segundo, 2 no máximo. Você até comenta, nossa, que estranho, mas segue com a vida. O que você pode não perceber é que esse pequeno evento, essa irregularidade aparentemente insignificante, pode ser o primeiro sussurro do seu coração tentando te dizer algo. Cardiologistas ao redor do mundo têm um nome técnico para isso: arritmia cardíaca intermitente. E ela tem sido observada em milhares de casos graves todos os anos, justamente porque é subestimada, negligenciada, tratada como nada. A realidade é intensa. Dados de organizações cardiológicas mostram que um número significativo de pessoas que passam por eventos cardiovasculares graves relataram ter sentido palpitações irregulares nas semanas anteriores, mas não procuraram ajuda. Acharam que era normal, acharam que ia passar e continuaram suas vidas sem dar atenção ao que o corpo estava sinalizando. Pesquisas publicadas em revistas médicas internacionais revelam que certos tipos de irregularidades cardíacas, especialmente a fibrilação atrial, frequentemente começam de forma esporádica e imperceptível. O coração entra e sai do ritmo irregular, às vezes durante apenas alguns segundos, e a pessoa nem percebe. Mas cada episódio desses representa uma oportunidade para complicações sérias, incluindo a formação de coágulos sanguíneos que podem viajar pela corrente sanguínea. E aqui está a parte mais sombria. Você pode estar vivenciando isso agora, neste exato momento, e não saber. Pensa comigo. Quantas vezes você sentiu o coração acelerar ou falhar uma batida e simplesmente atribuiu isso ao café que tomou, ao trabalho estressante, à briga com alguém? Nós somos treinados desde cedo a normalizar sinais do corpo, a achar que tudo é passageiro, que nosso organismo aguenta qualquer coisa. Mas o coração não foi feito para ser ignorado. Ele é um músculo que bate cerca de 100 mil vezes por dia, bombeando sangue para cada célula do seu corpo. E quando ele te manda um sinal, não é à toa, não é exagero, é um pedido de atenção. A questão é, por que ignoramos? Parte da resposta está na forma como esses sinais se apresentam. Eles não são dramáticos, não te derrubam no chão, não te fazem gritar de dor. Eles são discretos, quase gentis na maneira como aparecem. E o cérebro humano, na sua busca por eficiência, tende a descartar o que não parece urgente. É um mecanismo de sobrevivência que, ironicamente, pode nos deixar vulneráveis. Vamos falar de um relato que ouvi de um profissional da saúde. Maria, 52 anos, professora, mãe de 2 filhos, vida corrida, mas aparentemente saudável. Durante 3 meses, Maria acordava algumas noites com o coração disparado. Duravam alguns minutos, depois passavam. Ela comentava com as amigas, brincava dizendo que estava ficando velha, que era a menopausa, que era a ansiedade. Até que numa manhã de terça-feira, enquanto preparava o café, Maria sentiu uma tonteira,
uma fraqueza súbita e caiu. Quando o SAMU chegou, ela estava em estado crítico. Sobreviveu, mas por pouco. No hospital, os médicos identificaram que Maria tinha uma condição cardíaca não diagnosticada há meses, e naquela manhã, seu coração entrou em colapso severo. E sabe o que Maria disse depois, ainda na UTI? Eu sentia meu coração estranho há tempo, mas achei que não era nada. Essa frase, com pequenas variações, é repetida todos os dias em hospitais pelo mundo inteiro. O que torna esse sinal tão preocupante não é apenas a sua sutileza, mas também a nossa relação disfuncional com saúde preventiva. Vivemos numa cultura que glorifica o excesso, que normaliza o estresse, que trata o corpo como uma máquina que pode ser empurrada até o limite. E quando o corpo sussurra, nós abafamos esse sussurro com mais trabalho, mais café, mais correria, até que ele grita. Mas aí, muitas vezes, a situação já se tornou crítica. Estudos da área cardiovascular mostram que muitas pessoas que enfrentam emergências cardíacas relataram sintomas prévios que foram ignorados. Não porque eram negligentes, não porque não se importavam, mas porque não sabiam. Ninguém lhes disse que aquela palpitação estranha poderia ser algo que merecia atenção médica. Ninguém lhes ensinou a ouvir o próprio corpo. E esse é o problema. Nós simplesmente não somos educados para reconhecer os sinais. Então vamos entender o que pode estar acontecendo quando você sente essas palpitações, esses batimentos fora do ritmo. O coração funciona através de impulsos elétricos precisos, orquestrados por estruturas especializadas que agem como maestros, ditando o ritmo. Quando tudo está funcionando bem, você nem percebe. O coração bate, o sangue circula, a vida segue. Mas quando há uma interferência nesse sistema elétrico, quando o ritmo começa a falhar, surgem as irregularidades que os médicos chamam de arritmias. Existem vários tipos, desde as consideradas benignas até aquelas que requerem atenção imediata. Algumas dessas condições, como a fibrilação atrial, ocorrem quando as câmaras superiores do coração começam a bater de forma caótica e descoordenada. Em vez de contrações firmes e ritmadas, acontece uma espécie de descompasso elétrico. E isso tem implicações importantes. Quando o coração não contrai adequadamente, o fluxo sanguíneo pode ser comprometido e o sangue pode começar a se acumular. E sangue que não circula adequadamente tem maior tendência a coagular. Esses coágulos podem se formar, grudar nas paredes internas do coração e, em algum momento, sem aviso prévio, se soltar. Uma vez na corrente sanguínea, esse material viaja pelo corpo e, dependendo de onde ele vai parar, as consequências podem ser muito sérias. Cérebro, coração, pulmões, todas essas são possibilidades. E o mais inquietante, muitas pessoas vivem com essas condições sem sentir absolutamente nada. É silencioso, é invisível, até que deixa de ser. Mas aqui entra uma informação crucial. Nem toda palpitação representa algo grave e nem toda irregularidade cardíaca é perigosa. Existem os batimentos extras, que são como pequenos soluços do coração. São comuns, geralmente inofensivos, e a maioria das pessoas os sente em algum momento da vida. O problema é que você, sozinho, não consegue distinguir o que é benigno do que precisa de atenção. Você sente o coração falhar, acelerar, e não tem como saber se é algo normal ou se é o início de algo que requer avaliação. E é justamente por isso que você não pode simplesmente ignorar. Quando o sinal aparece repetidamente, você precisa procurar um profissional. Exames cardiológicos básicos são capazes de identificar padrões que podem fazer toda a diferença. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo, levar a sério o que seu corpo está dizendo. E aproveitando que você chegou até aqui, me conta, você já passou por algo assim? Sentiu o coração acelerar sem motivo, falhar uma batida, bater fora do ritmo? Sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas. Deixe o seu comentário aqui embaixo e se esse conteúdo está fazendo sentido, se inscreva no canal agora para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa interessante vindo por aí. Agora vamos falar de fatores que podem aumentar a vulnerabilidade a esses problemas, porque entender isso pode fazer toda a diferença. Idade é um fator relevante.
Pessoas acima de 50 anos têm estatisticamente maior probabilidade de desenvolver irregularidades cardíacas, mas isso não significa que jovens estão imunes. Casos graves em atletas jovens aparentemente saudáveis às vezes revelam condições cardíacas que não haviam sido identificadas. Pressão alta, diabetes, obesidade, histórico familiar, todos esses são elementos que os cardiologistas consideram. Mas existe algo que amplifica significativamente os riscos e que está presente na vida da maioria das pessoas: o estresse crônico. Quando você vive sob pressão constante, seu corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina em níveis elevados. Esses hormônios, em doses controladas, são úteis para reações de curto prazo, mas quando estão sempre altos, eles afetam negativamente diversos sistemas. O cortisol pode comprometer os vasos sanguíneos, influenciar a pressão arterial, interferir no sistema elétrico do coração. A adrenalina acelera os batimentos, força o músculo cardíaco a trabalhar além do ideal. E o pior, o estresse crônico é invisível, socialmente aceito, até romantizado. Quantas vezes você ouviu alguém dizer com orgulho que está exausto, que não dormiu direito porque estava trabalhando? Essa cultura do excesso está prejudicando milhões. E o coração, que aguenta calado por anos, eventualmente mostra sinais de sobrecarga. E quando mostra, muitas vezes já deu avisos anteriores que foram ignorados. O consumo excessivo de álcool também é um fator preocupante. Pesquisas mostram que o consumo regular de bebidas alcoólicas está associado a maior risco de desenvolver certas irregularidades cardíacas. Até existe um termo usado por profissionais da saúde: síndrome do coração de feriado, porque muitos episódios agudos de arritmia acontecem após consumo intenso de álcool. A pessoa bebe, o coração entra em ritmo irregular e, dependendo da situação, pode não voltar sozinho ao normal. Cafeína em excesso, substâncias estimulantes, tabagismo, tudo isso contribui. Mas, de novo, o problema não é o fator isolado, é a combinação, é o acúmulo. É o estresse, mais o álcool, mais a falta de sono, mais a alimentação inadequada, mais o sedentarismo. O corpo humano é resiliente, mas não é indestrutível. E quando entra em sobrecarga, não escolhe hora nem lugar. Então, o que você pode fazer? Como proteger a si mesmo e as pessoas que você ama? A resposta é mais simples do que parece, mas exige algo que nossa sociedade despreza: atenção consciente. Atenção ao próprio corpo, aos sinais, aos padrões. Se você sentir palpitações frequentes, se seu coração acelerar sem motivo aparente mais de uma vez por semana, não normalize isso. Não espere que simplesmente passe. Procure um cardiologista. Profissionais de saúde cardiovascular têm acesso a ferramentas diagnósticas que podem identificar o que está acontecendo. Exames específicos monitoram o coração continuamente e podem detectar irregularidades que só aparecem em momentos específicos. Essas avaliações salvam vidas diariamente, mas só funcionam se você der o passo de buscar orientação profissional. Conheço outro relato marcante. Pedro, 38 anos, empresário, vida agitada. Pedro sentia palpitações há 6 meses, mas sempre arranjava uma desculpa. Estava ocupado demais, não podia parar, a avaliação médica podia esperar. Até que numa reunião de negócios, ele sentiu uma dor no peito, uma pressão insuportável e desmaiou na frente de todos. Foi levado às pressas para atendimento de emergência. Os profissionais que o atenderam disseram que se ele tivesse procurado ajuda quando os sinais começaram, o quadro poderia ter sido diferente. Pedro sobreviveu, mas ficou com sequelas significativas. Parte do músculo cardíaco foi comprometido e ele vai carregar as consequências disso. E tudo porque escolheu não dar importância ao que o corpo estava sinalizando com clareza. Mas não é só sobre procurar orientação profissional, é também sobre mudanças reais no estilo de vida. Durma adequadamente, e quando digo adequadamente, não é dormir 5 horas por noite e achar que está tudo bem. Especialistas em sono recomendam 7 a 8 horas de sono de qualidade para que o coração tenha tempo de recuperação, para que o sistema nervoso se regule. Gerencie seu estresse de forma ativa. E não, isso não é luxo, é necessidade básica. Práticas contemplativas, apoio psicológico, técnicas respiratórias, atividade física regular,
qualquer coisa que te tire do modo de alerta constante. Seu coração precisa de pausas. Ele não foi desenhado para operar em modo de emergência 24 horas por dia. Alimente-se de forma consciente. Moderação no sal, controle do açúcar, evitar alimentos ultraprocessados. Seu corpo é uma máquina bioquímica complexa e o que você coloca nela define como ela vai funcionar. E sim, você precisa se movimentar regularmente. Exercícios aeróbicos fortalecem o sistema cardiovascular, melhoram a circulação, ajudam a manter o ritmo cardíaco saudável. Não precisa ser atleta, precisa ser consistente. E tem um detalhe importante que muitas pessoas não sabem. Condições cardíacas identificadas precocemente geralmente têm abordagens terapêuticas disponíveis. Cardiologistas têm acesso a medicações específicas, procedimentos especializados, protocolos de acompanhamento, mas tudo isso só funciona se o problema for identificado. Falta de informação pode ser prejudicial. A diferença entre uma vida longa e saudável e complicações sérias muitas vezes está em prestar atenção a um sinal, em levar a sério uma irregularidade, em não esperar que a situação se agrave para buscar orientação. Eu sei que falar sobre colapsos cardíacos, sobre emergências, sobre o coração falhando não é confortável. Mas sabe o que é ainda menos confortável? Ver alguém que você ama enfrentar uma crise que poderia ter sido evitada com atenção adequada. Ver famílias abaladas porque a pessoa ignorou os sinais. Ver pessoas cheias de planos e sonhos tendo suas vidas interrompidas porque acharam que aquela palpitação não era relevante. O corpo humano é extraordinário, resiliente, capaz de se recuperar de situações difíceis, mas ele não é indestrutível. Ele manda sinais, ele pede atenção, ele comunica quando algo não está bem. E quando esses pedidos são ignorados sistematicamente, ele entra em sobrecarga. E quando o coração entra em sobrecarga crítica, não há garantias de recuperação. Não há segunda tentativa automática. Então, eu te pergunto, vale a pena arriscar? Vale a pena ignorar aquele batimento estranho, aquela aceleração sem motivo, aquela sensação de que algo não está certo? Nós vivemos numa cultura que confunde resiliência com negligência, onde admitir que precisamos de cuidado é visto como fraqueza, mas a verdadeira força está em cuidar de si mesmo, em ter coragem de encarar o desconforto, de buscar avaliação profissional, de mudar hábitos que não estão funcionando. Você não precisa viver com medo constante. Medo paralisa, medo adoece. O que você precisa é desenvolver atenção consciente, atenção ao que o seu corpo comunica, atenção aos padrões que ele apresenta, porque esse coração que bate no seu peito agora, ele merece que você o escute. E quando ele fala, quando ele te manda sinais, é porque algo precisa ser checado. Então, cuida dele enquanto ainda há tempo. Cuida de você enquanto ainda pode fazer escolhas preventivas, porque você só tem um coração e ele merece toda a sua atenção consciente. E agora que você tem essa informação, é hora de compartilhar. Curta esse vídeo se ele te trouxe algo relevante, compartilhe com pessoas que você se importa, porque conhecimento assim pode fazer diferença real. E comenta aqui, qual dessas informações te chamou mais atenção? O que você pretende fazer diferente a partir de agora? Nos vemos no próximo vídeo e até lá, cuida bem de você. Observação importante: este conteúdo tem caráter puramente educacional e informativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou orientação de profissionais de saúde qualificados. Em caso de sintomas ou dúvidas sobre sua saúde, sempre procure um médico.